Maravilhas da Natureza com Luís Henrique. Um maravilhoso Bem-vindo. Bom dia, meu querido. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, daqui a pouco vamos te pôr também à conversa ali com o Diniz. Com o Diniz. não é? Obrigatório, Nosso obrigatório. mini-biólogo. Incrível. Obrigatório, grande não é? concorrente. Não é? Olha, põe-te a pau. Põe-te a pau. Pequenino, grande concorrente. Luís, hoje vais Aliás, falar-nos... tem desfilado aqui talentos. É só não é? talento. Um talento concentrado. Coração cheio. Mas tu também és um poço de talentos, desde pequenino. Mas vais falar hoje das maravilhas da Ria de Sim, Aveiro. de algumas. É uma Sim, porque a amostrinha, Ria- uma amostrinha, porque isso teríamos de ter aqui 2, 3, 4, 5 manhãs. Mas, portanto, estamos a falar numa área muito bonita, que tem uma luz muito especial, que todos nós conhecemos, a Ria de Aveiro. Portanto, 45 km de extensão entre Ovar e Mira, e que naturalmente chama muitas aves, entre outros animais. São 170 espécies diferentes de aves, isto é significativo. 20 mil aves aquáticas já monitorizadas, é uma zona muito rica. E entre elas está o nosso conhecido flamingo. Não é? Tão bonito. O flamingo, que é uma ave maravilhosa, uma ave... Está aqui por trás de ti. Olha, Está por que trás bonito. de ti, exatamente. O Flamingo, portanto, é um dos protagonistas principais de quando os fotógrafos da natureza vão à procura das aves. E há muitos fotógrafos da natureza hoje em dia que procuram aves. Aqui nesta zona, que é uma das zonas marinhas mais importantes do país. E então o flamingo tem estas cores róseas. Isto tem a ver exatamente com a alimentação. Não é? Eles comem pequeninos crustáceos e umas microalgas que depois, ingeridas, dão-lhes este tom mais arroseado. É curioso. Tudo tem um sentido, não é? Tudo tem um sentido. Os juvenis, curiosamente, são um bocadinho mais acinzentados, mas depois, quando crescem, ganham as cores Ganham mais rosa. vivas, sobretudo na zona das asas, que é uma coisa interessante. E, portanto, é uma das aves, enfim, mais queridas, uma das mais procuradas. Uma das mais fotografáveis. Uma das mais fotografáveis. É, enfim, relativamente fácil de encontrar nesta zona da Ria de Aveiro. Também Estuário do Tejo, entre outras zonas, portanto, zonas úmidas, não é? Mas também garças, não é? Também Garças. temos garças, nós temos aqui as imagens do Marcos Prata, curiosamente, garças, e há várias espécies de garças. Há a garça branca pequena, que tal como o nome indica, é mais pequena do que a garça branca grande, uma outra espécie, e depois também a garça cinzenta, que é a maior das garças que nos visitam, não é? Que nos visitam aqui no nosso território. E até porque elas não estão todas cá durante o ano, é? Portanto, temos algumas aves residentes que estão cá o ano inteiro. É o caso também da cegonha branca, que ainda iremos ver e que já falamos aqui em edições anteriores. E também o caso, por exemplo, o caso inverso do corvo marinho, de faces brancas. O corvo marinho, toda a gente está habituada a ver também. É uma ave que, embora haja já alguns residentes, é uma ave migratória. Migra dos países do norte para fugir aos invernos rigorosos, e então outras migrarão da África, que era o caso da cegonha, não é? E que também existe em números consideráveis no nosso país. Depois, entre muitas outras aves, e uma das mais conhecidas também são os pernilongos, que os espanhóis curiosamente chamam de pequenina cegonha. Os pernilongos são muito graciosos, é uma ave também muito fácil Não, de estas estamos identificar. a ver Esta que agora. estamos a ver? Exatamente, cá está. Portanto, depois as patas são vermelhas, as penas do peito brancas, depois aquela cobertura das asas escuras, aqui numa tem muita zona graça, de não é? algum vento. Muito Portanto, tem 40 centímetros de comprimento, depois naturalmente mais pequenos comparados com os flamingos, mas muito graciosos. E também muito procurados pelos fotógrafos da natureza. Portanto, a Ria de Aveiro é de facto um manancial. E depois gaivotas de imensas espécies, de largas dezenas de espécies, os guinchos, portanto, ou seja, a ideia é percorrer os corredores junto ao sapal, junto ao juncal, ou de binóculos, de máquina fotográfica, ir à procura, ir monitorizando também nós próprios as espécies, levar o caderninho de campo, tomar umas notas. É uma como eu forma costumo dizer. diferente, passar o fim de semana em família, É não é? evidente, com Educar. amigos, com um grupo, não precisam de comprar 10 binóculos, um ou dois chegam, Vão depois partilhando. rodando, não é? Até é interessante o que descobre mostrar ao outro, não é? Portanto,
E depois temos então, de facto, entre outras aves, também o galeirão, aquela ave do tamanho de um pato, com o bico branco e com uma placa frontal, Essa não também estou a ver. muito fácil de identificar. É este aqui? Portanto, estas são as cegonhas, não é? Que neste caso. Portanto, mas temos depois o galeirão, que também há de aparecer. Cá está a garça cinzenta, a maior das garças que nos visitam, a garça real. Mas também, curiosamente, às vezes temos algumas surpresas nas nossas incursões pela vida selvagem. A popa, apareceu-nos a popa enquanto estávamos a filmar. Olha, Isto era parecem um tal os- galeirão. tal. E a popa é um animal que tem uma popa que às vezes exibe, não é? É vistosa, não é? É vistosa, com umas cores muito bonitas e que de facto às vezes também nos vai aparecendo nas nossas incursões pela vida selvagem. E depois, naturalmente, a Ria de Aveiro tem algumas pateiras, não é? As pateiras, no fundo, reportam para a designação de habitats de patos. Há muitas espécies de patos. Por exemplo, o pato real, o mais conhecido, o macho com a cabeça, com o pescoço e a cabeça verde, a fêmea um bocadinho mais castanha, mas sempre com relações muito interessantes. Luís, é como tu dizias, ficávamos várias horas a falar da Ria de Aveiro, é é verdade. preciso ir com tempo, usufruir. ver, Tem um fim que de ir semana lá. maravilhoso, Ria de Aveiro, Ficas- luz muito particular e imensa vida selvagem. Muito bem. Para além Luís, estás dessa. convidado Já então para falamos. continuares connosco e daqui a pouco marcamos então um encontro Muito bem. com também o Diniz. Muito bem. para vocês trocarem algumas Muito impressões bem. sobre Sim, senhor. outras espécies Vamos animais. fazer uma pausa, volte Intervalo. connosco. Até já! Até já.